Olá, Vascaíno, tudo bem? Meu nome é André Luiz, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno e no vídeo de hoje vamos conversar sobre algo muito grave que vem acontecendo aí. Eu não sei se isso é verdade, eu não li o contrato entre o Vasco e a 77 Partes, né, da Vasco SAF, né, entre o CRVG e a 77 Partes, mas parece que o pessoal do CRVG leu, claro, e está sendo noticiada aí uma cláusula, uma questãozinha aí, cara, que o pessoal está tratando com muita normalidade. Não vi ainda ninguém gritar sobre esse tipo de situação. Ah, isso é normal. Não sei se isso é normal. Aliás, não acho que é normal, e pelo contrário, eu acho que é bem lesivo ao Vasco esse tipo de coisa, e se isso é verdade, na hora tem que foi que assinou um negócio desse, né? Na minha opinião, vai ter que desfazer esse contrato e refazer, porque isso não pode. É uma coisa que é absurda o que a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo. Olha, não dá para aceitar, mas essa é a minha opinião e nós vamos conversar, entender o que é isso e eu vou tentar explicar para vocês por que eu estou com essa opinião, tá bom? Mas antes de a gente falar, né, sobre esse assunto, quero pedir que você deixe seu like já nesse vídeo, pedir que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações, aquela opção toda, né? Aquela é mais legal, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai e te avisa. Ó, tem vídeo lá no Gigante Vascaíno, vai lá assistir e tal, pá. É mais bacaninha aquela opção todas, né? E não esquece aquela moralzinha de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque assim mais vascaínos chegam até nós, né? E com isso valoriza muito o nosso trabalho, ajuda muito isso, tá bom? Mas vamos ver o que está acontecendo. Eu vou explicar direitinho, a gente vai tentar entender e conversar um pouco sobre essa questão do contrato da C7 Partner com o CRVG. Bem, que o contrato é um contrato obscuro, todo mundo sabe, até porque é um contrato fechado que poucas pessoas leram. Aqueles que leram, leram em partes, ou seja, um lia uma parte, o outro lia a outra, ninguém teve acesso ao contrato inteiro, né? E mesmo assim os caras assinaram, disseram ok, tá ótimo, é o melhor contrato do mundo, né, seu Júlio Brandt? Depois disse que não leu, depois disse que leu, enfim, na época que o Vasco foi vendido assim de forma apressada, etc e tal. Para a gente poder entender o contexto disso tudo, né, o Vasco, ou qualquer empresa, né, que ela vai ser vendida, é feita uma avaliação de quanto vale a empresa para saber o valor dessa empresa, por quanto ela pode ser vendida, né? E quando o Vasco foi feita a avaliação da Vasco SAF, que o Vasco cria a Vasco SAF, né? E com 100% das ações e resolve vender 70% das ações no mercado. E aí tem que se fazer uma avaliação dessa empresa, essa Vasco SAF. A empresa tinha acabado de nascer, mas ela tem ativos, ela já nasce com dívidas, que o CRVG, o associativo, ia transferir as dívidas para lá, na verdade dívidas equacionadas dentro do RCE, mas isso tudo faz parte do contexto, para se ver o valor dessa empresa. E aí, quando se faz o tal do valuation, né, que o pessoal fala, que foi ver o valor da empresa, chegou-se à conclusão que a empresa valia 1 bilhão e 400 reais, né? Porque era uma empresa que começava com o seu principal negócio, que é o futebol, né, e único, né, objetivo de negócio. Mas o principal, o futebol profissional masculino, na segunda divisão, em baixa, sem nenhum assim, ativo próprio, você não tinha nenhum jogador do time, do elenco profissional que fosse do Vasco, a não ser os que estavam subindo da base, na época o Gabriel Peck, no caso do Gabriel Peck, o Marlon Gomes jogava algumas partidas e o Egnaldo também jogava algumas partidas na segunda divisão, mas eram poucos os ativos, o Vasco não tinha jogadores, né? Tudo era de empresário ou jogadores livres no mercado que faziam o contrato por salário com o Vasco, né? Então o Vasco não tinha ativos, só os ativos da base, então 1 bilhão e 400 mil, legal. E aí o Vasco resolveu vender por 1 bilhão a empresa. Então a empresa vai ser vendida por 1 bilhão, foi isso que aconteceu, a empresa foi vendida por 1 bilhão, sendo que a C7 Partners só adquiriu 70% desse 1 bilhão, 700 mil. Os outros 300 mil ficou com o associativo, né? Então, quando foi constituir a empresa, olha,
vamos montar a empresa? Bom, eu vou entrar com 30%, então eu tenho 300 mil, você vai entrar com 70%, você entra com 700 mil. Ah, mas eu entro com 700 mil, mas eu não tenho 700 mil todo na mão, eu vou pagar em parcela, tá legal? Eu vou pagar 190 mil no ano, 120 mil no outro, 200 e pouco no outro, e mais 100 e pouco, 120 mil no outro, para fazer os 700 mil, tá legal? Ah, não, tá bom, eu concordo em fazer isso. Então você vai pagar em 4 partes, mas vai ter os 70% em contrato. E você, como é que você vai pagar seus 300 milhões? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar os 300 milhões, caso do associativo. Eu não tenho dinheiro para dar a minha parte, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos os ativos que eu tenho dentro da empresa. E os ativos que eu tenho são jogadores da base, né, toda a minha estrutura do CT que eu tenho, porque o terreno não é meu, o terreno é uma concessão da prefeitura, então ele não pode estar nesse bolo, mas o que eu construí do CT, os campos, os equipamentos, tudo eu vou passar para essa empresa, né? Vou passar tudo para a empresa, inclusive os ativos dos meus jogadores todos. Todos os meus jogadores vão ser transferidos do CRVG para a Vasco SAF, então assim eu entro com meus 300 milhões. Ah, então tá bom, tá fechado o negócio, tá legal, tá bom. Então foi assim que foi constituído a Vasco SAF. Então essa é a estrutura. 70% da SAF 7 partes, 30% do associativo. Bem, com essa confusão toda que está acontecendo, o Vasco pegou liminar, conseguiu liminar na justiça, o Vasco, a SAF 7 partes até esse momento, ela cumpriu a parte dela no contrato no quesito aportes, no quesito aportes. Não veio falar que a SAF 7 partes cumpre o contrato perfeitamente, não cumpre. Mas no quesito aportes, a SAF 7 partes vem cumprindo, né? E esse vem cumprindo também é muito entre aspas, porque parece, né, que é uma das discussões que está no judiciário, que a C7 Parte ela faz o aporte, 120 milhões, ela faz o aporte, mas dias depois, meses depois, ela retira mais uma parte. Então ela coloca um dinheiro para constar que fez e depois ela retira, o que é proibido no próprio Estatuto da Vasco SAF. Nesse contrato que eles assinaram, está dizendo que eles não podem, que nenhuma das duas partes pode fazer retirada. Retirada de uma empresa SA, ela é feita no final da apuração de resultados. Você tem um balanço no final de um ano, aí depois desse balanço, deu lucro, deu lucro. Então os dividendos desse lucro são divididos percentualmente para cada sócio. Deu lucro, deu lucro. Qual os dividendos do lucro? 60% para as partes, 77 partes, 30% para o Vasco associativo. É assim que faz. E esse resultado só pode ser, ou seja, essa divisão de dividendos só pode ser feita a partir de 2026 na Vasco SAF. Então não pode estar saindo dinheiro nem para o CRVG e nem para as 7 partes. Para nenhum dos dois. Então se a 7 partes pega 120 milhões e retira 25, ela sabe que é ilegal, ela não pode retirar para ela. Então como é que ela faz? Ela coloca que a Vasco SAF está emprestando dinheiro para alguma situação. Só que na lei das SAFs, você não pode retirar dinheiro da SAF para alguma coisa que seja diferente do objeto da SAF. Ora, eu posso tirar dinheiro para pagar um atleta, eu posso tirar dinheiro para pagar a estrutura, para pagar fornecedor, tudo bem, para fazer a empresa SAF tocar. Eu posso tirar dinheiro e mandar dinheiro para o exterior para quê? Para pagar a contratação de um atleta que eu contratei. Eu comprei o Verrete da Argentina, tem que pagar os caras, então tem que tirar o dinheiro da Vasco SAF para mandar para a Argentina. Isso aí está tudo certo. Agora eu não posso pegar dinheiro da Vasco SAF e mandar para uma empresa que tem como presidente a irmã do Joshua Wanda, que é uma empresa de fomento, de factory nos Estados Unidos. Isso não tem sentido nenhum, isso é proibido, isso é legal. E isso a C7 Partners faz. Mas chegando ao pensamento, né, de que nessa parte do aporte, ela fez os aportes todos, o que estava previsto, então ela tem 31%. Dos 70% que ela tem direito, ela já integralizou, ou seja, ela já pagou 31%. Ok, então ela ainda tem 39% a ser integralizado, sendo que uma boa parte desses 39% ela ia integralizar agora em setembro, ou pelo menos tinha que integralizar agora em setembro. Aí o Vasco entra na justiça, né, para brigar lá por seus direitos e tal, não é objeto da discussão desse vídeo hoje, nós já fizemos um vídeo sobre isso, explicando o que o Vasco fez, né, ok, tá bom, tá certo, o Vasco tá lá com a sua razão, então o Vasco entrou na justiça, suspendeu o contrato. E nessa suspensão de contrato, esses 39% a serem integralizados das 7 partes não precisam, teoricamente, serem integralizados. Por quê? O contrato está suspenso, e aí essa porcentagem ela retorna para o associativo. Ela retorna para a própria Vasco SAF, retorna para o associativo. Ora, o associativo que tinha só 30% passou a ter 69%.
E a C7 Partners está garantido o seu direito daquilo que já foi pago. Aquilo que já foi pago é dela, 31%, está lá, é dela. Aí a notícia que vem surgindo, agora para o amigo entender o que está realmente... Isso aqui foi só um resumo para te entender o negócio até agora. Bem, aí a notícia que surge é a seguinte, olha, a C7 Partners vai querer vender os seus 31%. Bacana, ela vende para quem ela quiser, os 31% dela, é dela. E ela já colocou 310 milhões, os 31% deu 310 milhões. Aí ela quer vender por 600 milhões. Beleza, bacana, não tem nada até aí de problema nenhum, tá? Só que tem, aí que começa o negócio, uma cláusula nesse contrato, que a C7 Partners, ela vai vender os 31% dela, e quando ela vender, ela pode, parece que está em contrato isso. Olha o cara que assinou o negócio, ela vende por 31% a parte dela, ela vende os 31% dela, ela pode vender as ações dela, só que quando ela vender, como ainda tem aportes a serem feitos, o comprador é obrigado a fazer o restante dos aportes de imediato. Então, como ainda faltam, ela fez 310, faltam 390 milhões. Né? Tem juros e correção aí, mas vai dar mais uns 400 e poucos milhões por aí. Vamos botar 400. Vamos dizer que falte 400 milhões. Então, olha só o negócio. Ela vende os 31%, o cara tem que pagar, o cara que for comprar é obrigado em contrato a pagar os 31% dela e integralizar de imediato à vista os 400 milhões. Em vez de fazer duas parcelas, como a C7 Partners tem para fazer com o Vasco, não. O cara que comprar as ações da C7 Partners, ele tem que fazer os 400 milhões do Vasco. Ah, isso aí, o contrato foi feito para dar uma garantia que o cara que vai comprar, ele vai realmente integralizar o resto do dinheiro que falta. Porque, veja só, né, o cara que vai comprar não tem mais que parcelar nada, porque... Pô, já 400 milhões tem que colocar lá e acabou e tal. Isso é uma segurança para o Vasco. Isso é o que está sendo vendido, a ideia que está sendo vendida, tá legal? Que o pessoal está falando, a imprensa especializada, alguns canais de YouTube de Vasco estão falando exatamente isso. Mas ninguém ainda parou para pensar, ou se pensou não falou, né, no absurdo que é essa história. Porque olha só. Então, o Vasco vai vender lá para a Crefisa. Vasco não, a C7 Partners vai vender os 31% para a Crefisa. Não vai ser, estou dando de exemplo, hipoteticamente. A Crefisa vai comprar os 31% da C7 Partners. Então a Crefisa, por isso que a gente falou agora, ela tem que desembolsar 1 bilhão. Porque a C7 Partners quer os 600 milhões nas ações dela. Então paga 600 milhões e o Vasco já tem que legalizar os 400 milhões do contrato. Ah, é isso, que legal, bacana. Tá tudo bem? Tá normal nisso aí? Peraí, por que a C7 Partners vai vender por 600 milhões as ações dela? Se ela pagou só 310? Por que ela não recebe o valor de juros e correção monetária e atualiza esse valor em dólar? Quanto é 310 milhões que ela integralizou? Em dólar dá quanto hoje? Vai dar 400 milhões, então 420, tá bom. Por que ela quer 600 milhões? Nós estamos falando de reais. Por que ela quer 600 milhões de reais? Aí a C7 Partners alega o seguinte, não, eu estou vendendo o time, a minha porcentagem, num Vasco em alta. Um Vasco que está na primeira divisão, um Vasco que hoje tem ativos, né? Por exemplo, o Verratti é do Vasco, o Léo Jardim é do Vasco, o Léo Pelé é do Vasco. O Vasco hoje tem jogadores, né? Tem titulares e reservas que são do Vasco, alguns é contrato de empréstimo, caso do Medel, Paier, que o Vasco não tem o ativo, o cara está ali por salário e tal, é uma negociação. Mas a maior parte hoje dos atletas são atletas do Vasco, com multas rescisórias, etc. e tal. Isso aumentou o ativo. Ainda tem a base, né? Você ainda tem todos os jogadores da base. Eu fiz uma pequena melhora no CT, mas eu fiz. Então, o Vasco hoje tem todas as dívidas equacionadas. Eu tenho hoje um patrocínio de 45 milhões. Na época, eu tinha um patrocínio de 18, quando eu comprei. Hoje eu tenho um patrocínio de 45 milhões na camisa, podendo crescer ainda mais, com metas a serem batidas e tal. Enfim, o Vasco SAF hoje é um produto mais valorizado do que quando eu comprei. Olha aí, seu Salgado. Vendeu em baixa, vendeu baratinho. Ah, tá, então tá certo. Tudo bem, então tá ótimo. Bom, esquece o passado. Vamos esquecer lá o passado, né, que venderam o clube em baixa. Agora a Vasco SAF está em alta. Ou pelo menos vale mais. O valuation da Vasco SAF é maior, a ponto da C7 Partners achar que vale o dobro. Então não vale mais 1 bilhão. Vale 2 bilhões. Só que a Vasco SAF não ganha essa valorização. Só quem vai ser valorizado é as ações da C7 Partners.
Porque a Vasco SAF vai continuar recebendo os 400 milhões do aporte que ela tem de um valuation que foi feito de 1 bilhão. Entenderam a situação? Ela valia 1 bilhão. A 77 Partes dá 700 milhões e o Vasco ficou com 300, o associativo. A 77 Partes pagou 310 milhões. Aí falta pagar 400 milhões. O cara vai pagar agora a 77 Partes, em vez de pagar 310, vai pagar 600 porque valorizou, mas vai continuar pagando 400 milhões e vai entrar na sociedade. Ou seja, a parte que compete às ações da Vasco SAF, esses 69%, não se valorizaram. A 77 Partes deu bem, vai vender... peraí, o contrato tem que ser desfeito, a 77 Partes vende as ações dela, mas ela não integralizou 70%. O associativo continua com 69%, meu amigo. Eu continuo com 69%. Você vendeu os 31% por 600 milhões. Legal. Mas aí agora eu tenho lá a Crefisa, é sócia do Josh Wander. Ela é sócia do Vasco Associativo, ela comprou as ações do Josh Wander por 600 milhões e é sócia do associativo. Olha, eu tenho 31% aqui das ações, agora só não é mais 77 Partes, agora é da Crefisa. Ah, legal, Crefisa. Eu sou o Vasco Associativo, eu tenho 69%. Você tem interesse em adquirir os 39%? Não, tenho sim, eu quero sim. Então vamos conversar, porque o valuation mudou. Tanto mudou que você aceitou pagar 600 milhões e 31%. Ora bolas! Por que eu fico preso? Não, mas aí o contrato exige que pague... Peraí, eu tenho que rasgar esse contrato. O contrato é lesivo ao Vasco. Não tem sentido você ter uma valorização nas ações de uma parte e não ter valorização na ação da outra. Por que o associativo tem que vender 39% ao mesmo preço de banana do contrato? Não, porque o contrato... Não tem contrato mais, meu amigo. Esse contrato é um contrato da Vasco SAF de venda do associativo com a 77 Partners. Ora, a 77 Partners sai fora, ela veio de 31% dela e sai fora. Quando eu for fazer a outra empresa não entra nesse contrato. A outra empresa tem que ser feito um novo contrato. E um novo preço, um novo valuation. A empresa já aceitou pagar 600 milhões na empresa. Tá esquisito isso. Isso é lesivo ao Vasco. Que história é essa? E ninguém está falando nada. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Ora, se a 77 Partes ela dobra o valor das ações dela, por que o associativo vai continuar recebendo os mesmos 400 milhões? Não, isso está no contrato. A outra empresa não vai entrar nesse contrato. Tem que ser feito um novo contrato. Esse contrato é um contrato de venda das ações para a 77 Partes que não aconteceu. Não foi até o final. A 77 Partes vende as ações dela e sai do negócio. Por que o outro vai ter que entrar nesse contrato? Isso está errado. Tem que ser feito um novo contrato. Tem uma coisa muito errada aí. E se isso é verdade, tem que ser investigado. Alguém tem que falar alguma coisa. Não pode as pessoas aceitarem isso numa boa. Não, aí o Vasco vai receber 400 milhões ainda esse ano, se achar um comprador agora. Olha, o fundo árabe está vindo aí, ele vai dar 600 milhões para a 77 Partes e os 400 milhões que estão em contrato. Veja o Vasco receber só 270, 300 em setembro. Pode ser que demore a receber em outubro, novembro, mas receber logo 400 milhões. Peraí, cara. Se o cara aceitou o valuation da empresa de 2 milhões, porque ele pagou 600 milhões para 77 Partes, por que o associativo tem que vender os seus 39% no mesmo preço? Por que as ações do associativo, que estão na mão do associativo, as ações da Vasco SAF, por que essas ações que estão na mão do associativo não se valorizaram junto? Porque só as ações que estão na mão da 77 Partes vão se valorizar. Se são ações da mesma empresa. Vocês estão entendendo? Não, porque o contrato disso... O contrato disso está errado. Quem assinou um negócio desse? Quem foi o louco que assinou um negócio desse, que não pensa na valorização do negócio? Então eu vou ficar sempre com o pires na mão? Eu já vendi a empresa barata, e aí eu faço um contrato com uma outra empresa entra e vai entrar no mesmo contrato. Ela não pode entrar no mesmo contrato. É um contrato entre o Vasco Associativo e a 77 Partes, por 70% da Vasco SAF. Por que uma outra empresa vai entrar nesse contrato? Porque ela comprou. Não, ela comprou a parte da 77. Tá bom, e daí? Ela comprou e agora eu tenho 69%, o associativo tem 69%. Eu tenho 69% e essa nova empresa aí, a Xixó, entrou com 31%, bacana. Quanto que ela pagou de 31%? Ela pagou 600 milhões, então ela tem que me dar mais 800. Ora, pô, é assim que funciona, cara.
Por que só as ações da C7 Paz estão valorizando? Olha, está muito errado. Alguém tem que vir a público explicar isso. Está sendo falado isso com muita normalidade. Aí o cara vai ter que dar 1 bilhão e nem pode negociar, porque os 400 milhões tem que ser de imediato. Como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Não é maravilhoso. Isso é errado. Está errado. Está muito errado e o Vasco está sendo novamente lesado. Então, se o grupo do Pedrinho está com esse discurso que vai fazer isso, pô, tá na cara que o negócio é vender. Não tá na cara que o negócio é ganhar comissão. Porque ninguém aí está protegendo o Vasco. Ninguém está protegendo o Vasco. Porque vão continuar vendendo por preço de banana. O meu parceiro está valorizando as ações, está dizendo que a Vasco SAF hoje é uma empresa que vale mais no mercado que quando ela foi constituída e comprada por ele. Aí ele está valorizando as ações dele. Eu não posso, porque está em contrato, eu tenho que receber. Isso não existe, cara. Olha, isso não cola, isso não passa aqui, ó, não passa. Para mim isso é um absurdo. Alguém tem que falar sobre o que está acontecendo. Não dá. Amigo, muita coisa errada do nosso Vasco, né? E essa do contrato, então, olha, tem que ver aí os desdobramentos das cenas. Se isso é uma verdade, e muitos canais estão dizendo, contando essa história. Não, vai vender por 600 milhões, a empresa vai comprar 600 milhões da C7 Partners, da parte dela, e vai integralizar na hora os 400 milhões, como se isso fosse uma coisa boa. Fica de olho, fica alerta, porque isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa muito errada. Bem, para encerrar o vídeo de hoje, acabou ficando longo, né? Mas eu quero pedir o seu like, pedir para que você se inscreva no canal, né? Não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações, aquelas coisas todas. Pedir para que você pegue o link desse vídeo e compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. A gente precisa que mais vascaínos fiquem sabendo do que está acontecendo realmente no Vasco, né? A gente precisa saber os meandros, né? O porquê que o cara valoriza as ações da C7 Partners e não valoriza as ações do Vasco. Quais são os interesses nisso aí? O negócio é vender por vender, é fazer logo um dinheiro e se dar bem. Cara, a gente precisa entender o que está acontecendo no Vasco, né? Alguém tem que vir explicar essas coisas, né? Para nós que somos torcedores, associados do Vasco, né? Eu sou sócio do Vasco. E aí nós temos que saber o que está acontecendo, né? O sócio do Vasco não sabe nada. Também vai lá e vota no contrato que nunca leu, acho que está tudo bem, que está ok. Confia no político do Vasco. Confiar em político do Vasco não dá, é a história do Boitatá. Mas, gente, é isso aí. Vamos agradecer a vocês por terem ficado até aqui nesse vídeo, né? E me despedir dizendo que no próximo vídeo, a esperança é que a gente possa conversar sobre campo e bola, falar aí dos treinamentos do Álvaro Pacheco, né? Amanhã a gente bate um papo sobre isso. Eu não sei se ainda vai ter notícia da C7 Partners, se a gente vai ter um desdobramento, mas vamos tentar falar um pouco de campo e bola, falar do Álvaro Pacheco no vídeo de amanhã. Tá legal, gente? Olha, um grande abraço, um bom domingo, fiquem com Deus e tchau!